Glória a Deus. Aí nesse intuito de festa, de agradecimento, de amor, de união, é teu povo aqui presente. Podemos declarar que somos povo de Deus, que somos homens e mulheres lavados, remidos, justificados, salvos por Cristo Jesus. É teu povo.
Salmo 102. Salmo 102, verso 1 somente. Salmo 102, verso 1. Eu vou na minha versão, deixa eu ver se está um pouco diferente. Eu vou na minha versão e a igreja, uma só voz, lerá o verso que está sendo projetado ali na versão NVI. A minha versão de Gênesis fala bem assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Glória a Deus. Agora Salmo 100.
Vamos lá ler todos nós. Não vou ler normal, né? Eu vou ler os versos simples, e a igreja, com a sua voz, lerão os versos pares. Diz bem assim: celebrai com júbilo ao Senhor, toda a terra. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do teu pasto. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom, e é eterna a tua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Vamos repetir o verso 5. Porque amém, meus amados irmãos? A fidelidade de Deus, o amor de Deus, a graça dele, a misericórdia de Deus permanece de geração em geração. Os irmãos estiveram preparados nesse momento para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. A gente vai cantar a canção maravilhosa Graça de Deus. Nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de adorar a Deus em seus dízimos e ofertas, mas também com a sua vida, louvando e adorando a Ele. Perdido
Olha a segurança, nós temos de Deus. O Deus que, aleluia, e a mim chamou, será para sempre meu, será para sempre meu, será para sempre. Vamos orar. Queria pedir, irmão Jonas, que orasse o Senhor nesse momento, agradecendo o Deus pelo dízimo de ofertas. Uma manhã graciosa, ou uma noite graciosa, uma tarde, é sempre um momento especial quando nós ouvimos a voz de Cristo, dizendo para nós bem assim: chega de lutas, chega de sofrer, chega de cegueira, chega de surdez, chega de escravidão com a carne e seus delitos, chega de andar vagueando de um lado para o outro. Só quem experimentou isso, só quem realmente entendeu esse chamado, essa mudança de vida, seja ela uma manhã, seja ela uma tarde, uma noite, uma madrugada, em um dia qualquer, sempre um dia especial, onde podemos entender que Jesus, o Rei que vem, Ele nos dará a oportunidade de mudança, de renovo, de recomeço, de refrigério para a nossa alma, para a nossa vida. Amanhã mais graciosa, ouvimos a voz de Deus. Ouvir a tua voz, aconselhei salvação, mas de esperança, hoje inesgotável, a tua graça eu teu ouvir a tua voz, aconselhei salvação, mas de esperança,
Sempre é bom nós lembrarmos do dia especial, da noite especial, quando nós ouvimos a doce e suave voz de Deus a nos chamar, a nos libertar. E é interessante quando nós reconhecemos esse amor de Deus, essa grandeza dele, essa bondade dele. E aí começamos a entrar em crise, né? Em crise física, emocional e até crise existencial, porque muitas vezes nós pensamos, e agora? O que será de nós? Porque nós lembramos da nossa trajetória errada, né? Da nossa forma errada de nós, a qual nós vivíamos outrora. E aí de repente nós nos encontramos com o amor de Deus, ouvimos a voz de Deus tão pura e tão perfeita, e aí nos deparamos com uma realidade que nós somos frágeis, fracos e pecadores, e um Deus que é santo e puro e reto e eterno, como diz a tua palavra, de eternidade, Ele é Deus, e também como diz a tua palavra, e nós, frágil e fraco, pó do pó, poeira da poeira, é a humanidade. Mas é interessante como nós nos deparamos com a voz de Deus a dizer bem assim: pare com isso, saia daí, não faça mais isso, deixe isso, abandone essas coisas, essas práticas. Nós começamos a viver uma vida de dependência de Deus. E aí nós nos acostumamos, né? Quando nós vamos nos aprofundando na intimidade cristã, quando nós vamos nos aprofundando na leitura bíblica e vemos como é que Deus ele é gracioso, ele é bondoso, ele é realmente fiel, a Ele não pode negar a si mesmo, como diz a palavra de Deus, o que Ele prometeu Ele cumpre. E aí começamos a nos acostumar, como aquele filho que recebe tudo do pai e da mãe, de bom grado, e o filho entende que tudo que ele quer, tudo que ele precisa, é só ele olhar para o pai, pedir ao pai, que o pai concede. Mas aí vem um amadurecimento, e aí a nossa obediência começa a se tornar um pouco de birra, né? E aí as crianças sabem que pode ganhar tudo que ela quer, é só pedir ao pai e à mãe. E aí quando o pai não dá, começamos a fazer birra. E aí o pai fala, não vou fazer, a mãe fala, não farei isso, ou muitas vezes entra em silêncio. Se tem uma coisa ruim, é o silêncio. Porque nós vivemos numa época uma época chamada época de imediatismo, né? Queremos tudo muito rápido, fast food, né? Aonde nós pedimos e recebemos e sem muitas vezes esforço nenhum. E é interessante que a Bíblia ela não oculta nada. É isso que eu fico mais admirado na Bíblia, na palavra de Deus. Deus ele não ocultou nada. As bênçãos do seu povo, mas ao mesmo tempo o castigo. Ao mesmo tempo que Deus mostra, a Bíblia mostra um Deus provedor, Ele também mostra a Bíblia um Deus que restringe, que segura, que faz parar, cessar. Ao mesmo tempo nós vemos na Bíblia um Deus que
faz o mar vermelho partir-se em duas partes, se tornar muros, de um lado e do outro, e o povo passar em liberdade, festividade, alegre e até de espanto porque vê o muro às suas voltas. Ao mesmo tempo, a gente vê um Deus que permite o povo passar por lutas e por aflições. A sétima mensagem sobre o Deus que cuida, nós vamos estudar hoje os Salmos 28, verso 1 a 9. Em meio ao caos, Deus cuida. Quando o silêncio, quando toda a sua volta só está ruína, dor, angústia, tristeza, pavor e uma dificuldade que parece que não vai ter fim, qual será ou qual é a sua reação? Qual é a nossa reação quando tudo à nossa volta está em silêncio, está em desespero, lutas de um lado, perseguição do outro, abismo à sua frente, pedras na parte de trás? O que fazer quando as dificuldades da vida parecem não ter fim? O que fazer diante das calamidades da vida, das dificuldades da vida que vem sobre nós, e nós olhamos para os nossos recursos, olhamos para os nossos, entre aspas, amigos e familiares, e só há silêncio. Olhamos para o céu, oramos a Deus e o silêncio permanece. O que fazer? O que fazer quando nós que somos chamados de cristãos, servos de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus? O que fazer quando nós sabemos que fazemos parte dessa igreja? O que fazer quando nós sabemos que nós somos noiva de Cristo, família de Deus, esposa do Cordeiro, e diante das aflições da vida, silêncio permanece sobre nós? Os salmos que vamos avaliar hoje, ele tem dois inícios. O início se dá no versículo 1 até o versículo 5, e aí é uma oração e súplica, e ao mesmo tempo um silêncio de Deus para com Davi. O contexto dos salmos ninguém sabe qual é esse contexto. Alguns vão falar que é devido à perseguição, às batalhas, às calúnias que Absalão fez para seu pai. Mas o contexto desses salmos nós não sabemos. Os grandes estudiosos não sabem. Charles Spurgeon, ele fala que esses salmos ele compara como se fosse um espinho no peito de um cardeal. E aí esse cardeal começa a cantar desesperado para alguém tirar esse espinho. Esses salmos retratam exatamente isso. Um espinho de silêncio na vida de Davi. E ao mesmo tempo, logo no versículo 6 em diante, os salmos de oração que inicia transforma em uns salmos de louvor, adoração, cântico, de confiança em Deus. Veja os salmos. A ti, Senhor, Salmo 28, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, para que não me suceda. Se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que desce a cova. Ouve minhas vozes súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário.
Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém o coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Agora olha a mudança de cenário. Verso 6: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico eu louvarei. O Senhor é a minha força, o Senhor é a força do seu povo, e refúgio, salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém, meus amados? Vamos orar a Deus nesse momento. Curva sua cabeça, peça a Deus para Deus falar ao seu coração. Talvez você tenha vivido um momento de angústia, de trevas, de dor, de desespero, como é o caso de Davi aqui. Peça a Deus: Deus, fala meu coração mediante a leitura e o estudo desse Salmos 28. Olha o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos em suas mãos nesse momento nossas vidas, nossas lutas, nossas aflições. Há momentos que parece que nós estamos só, sem amigos, sem irmãos, sem parentes, sem apoio, sem ajuda, sem Deus. Muitas vezes parece que o silêncio toma prioridades em nossas vidas. É como um muro muito íngreme e parece que não conseguiremos ser ouvidos. Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece as lutas, as aflições, as dores, as dificuldades de cada família, cada servo e serva do Senhor, cada homem e mulher aqui representado, cada criança, adolescente, jovem, pai, mãe, ó Deus, cada lar aqui representado. Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe as aflições que durante esse ano inteiro nós passamos. E durante o mês de dezembro ainda iremos passar. Por favor, Deus, traga alívio, traga resposta para nós, mediante o estudo da Tua Palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu rogo ao Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor que ensina, conforta, consola, constrange, o Senhor que corrige, quem orienta, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, permita-nos ser orientados, direcionados pelo Senhor. Eu coloco em suas mãos cada um que está presente, em nome do Senhor Jesus, que a tua vontade, que o Senhor venha revelar o teu plano, o teu propósito para cada um de nós aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Em meio ao caos, Deus cuida. Primeiro ponto, são 4 verdades que vamos avaliar nesses salmos. 4 verdades. A primeira verdade desses salmos se encontra no verso 1 e o verso 2. Em meio às lutas, muitas vezes somos deparados, seremos acometidos com o silêncio de Deus. O verso 1 e o verso 2 nos mostra com clareza isso. Em meio às lutas da vida, o silêncio de Deus vai nos apavorar. Se você olhar para outros salmos, outro texto, eu poderia citar aqui inúmeros salmos, mas vou citar somente 3 passagens. Salmos 13, versículo 1, Salmos 35, versículo 22, Salmos 39, versículo 12. Em todos esses 3 salmos e outros, Davi
já tinha feito essa oração e já tinha experimentado o silêncio de Deus. E muitas vezes ele implorava: Deus, não se cale, não fique mude, não fique silencioso para comigo, revela a tua vontade, mostra-me o que devo fazer. Se você olhar para a história de Davi, lá em 1 Samuel, quando Davi é erguido rei de Israel, e no segundo, em 2 Samuel, melhor dizendo, quando Davi começa a sua jornada de rei mesmo, é interessante que em todo momento Davi, o que ele tinha que fazer, ele falava assim: espera aí que eu vou ali buscar a Deus, espera aí que eu vou consultar a Deus, espera aí que eu vou orar a Deus. E muitas vezes Deus respondia para ele bem assim: Davi, pode ir, pode nessa empreitada, pode nessa batalha, pode ir nessa dificuldade que eu estou contigo. Ou Deus falava bem assim: Davi, não vá e espere. Outras vezes Davi orava e Deus não falava nem que sim e nem que não, somente o silêncio pairava sobre Davi. E a jornada dele, desse percurso, quando Deus não respondia, Davi ficava quieto, ele não movia o seu exército e não saía do seu lugar. De repente Deus falava: Davi, pode ir agora. E é interessante quando Davi tem os seus erros, a sua queda. Davi agora começa a experimentar com mais profundidade, agora sendo perseguido, sendo afrontado, sendo realmente chacoalhado pelas dificuldades, pelas batalhas da vida. Davi experimenta o silêncio de Deus mais profundo, assim como cada um de nós, irmãos, assim como cada um de nós hoje passamos por momentos de dificuldade, de luta, de angústia, em meio ao caos, em meio às dores. Nós temos que sempre lembrar que Deus está a cuidar de nós. Deus cuida orientando, provendo, salvando, perdoando e corrigindo. É a forma que Deus age. Davi experimentou, assim como nós experimentamos o silêncio de Deus. Veja o verso 1. O verso 1, Davi clama: Senhor. Olha o verso 1. Logo no início: a ti clamo, ó Senhor. E ele começa a caracterizar, a exaltar, a mostrar por que ele clama a Deus. Ele começa a dizer no verso 1 também: rocha minha. Mas aí ele começa a ver, a pedir para Deus não ficar com os ouvidos tampados, com os ouvidos surdos para não ouvir o clamor dele. Ele fala: te clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdos para comigo, para que não se suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que desce a cova. Veja a característica que Davi se coloca. Ele fala: Senhor, a ti eu clamo, não fique, não tampe os seus ouvidos, porque senão, se o Senhor não ouvir a minha voz, o meu clamor, eu serei como aqueles que estão caindo mortos dia após dia. O termo aqui é exatamente isso: cair morto, ou a semelhança aos que desce a cova, ou seja, estão caindo dia após dia, aqueles que os olhos se fecham e caem, e a morte e a vida vai embora. Senhor, eu clamo a ti, ouça-me. E Deus permanece mudo. Imagina o pavor de um homem dependente das instruções de Deus, como foi Davi. Imagina o terror de um homem que tinha intimidade com Deus, é chamado um homem segundo o coração de Deus, que tinha aquela intimidade, se aproximar de Deus. De repente, em meio ao caos da sua vida, em meio à dor, o silêncio de Deus é assustador para ele. Olha como é que muda o foco. Olha o verso 2. O verso 1, ele clama ao Senhor, e no verso 2 ele clama por socorro. O verso 1, ele ouve e vê que Deus não respondeu a sua oração, Deus não ouviu o seu clamor. Ele crê dessa forma. E aí o verso 2, ele vai apelar ainda mais. No meio da dificuldade, no meio da dor, Davi, ele clama a Deus, e ele apela agora para que Deus realmente se mova perante ele, para que a oração dele mova os olhos de Deus, para que Deus veja ele. Apesar que Deus não perde nada, meus amados. Deus vê todas as coisas, boas ou ruins.
Deus está atento a todas as coisas, mas no meio do caos, no meio das lutas, no meio das aflições, nós muitas vezes pensamos: Deus não está me vendo. No meio das adversidades nós pensamos, nós até falamos: Deus se esqueceu de nós, Deus se esqueceu de mim, Deus abandonou o teu servo, Deus me abandonou. Veja o verso 2, e ele vai apelar agora: ouve as vozes suplicantes, as vozes de necessidade. A voz de súplica significa urgência, alta necessidade. É isso que eu estou entendendo. Ele fala: ouve a minha voz, é urgente, Senhor, eu tenho alta necessidade do Senhor, ouve a minha voz. E aí ele vai apelar mais ainda: a ti clamar, quando a ti clamar por socorro, quando erguei as minhas mãos perante o santuário aqui, temos que olhar lá para Êxodo, aonde ficava o santo do santo, o ato de Deus, o local de misericórdia. Davi está falando: olha, Senhor, eu estou desesperado, alta urgência, necessidade profunda, eu estou com socorro à beira da morte, a ti eu levanto as minhas mãos pela tua misericórdia. Ele apela para a direção da misericórdia de Deus, clamando em toda a voz, como diz Charles Spurgeon. Um apelo direto: ouve o meu socorro. É uma urgência, é uma necessidade. Mas parece, nesse momento, Deus em silêncio está para teu servo Davi. Em silêncio muitas vezes Deus parece estar para as nossas dificuldades, para o nosso caos. E o que fazer? O que Davi deveria fazer? Deus não ouviu a voz dele ou o clamor dele nesse momento. O silêncio de Deus é assustador. Se tem algo mais assustador, não é o silêncio do mundo, mas é o silêncio de Deus, quando nós clamamos a Ele e Ele não ouve a nossa oração. Davi nos dá uma lição. Veja a continuidade do verso. A primeira vez, primeiro ponto, Deus viu a verdade, o silêncio de Deus, que apavora, que é terror. E agora Davi faz a comparação, a segunda coisa que precisamos aprender com Davi, em meio ao silêncio, em meio ao caos: mãos limpas, coração puro. Os versos 3 ao verso 5, meus amados, alguns vão falar bem assim: não, Davi aqui está pedindo por vingança para os seus perseguidores. Davi está com um coração cheio de mágoa. Davi está pedindo para que Deus extermine os seus inimigos. Alguns vão olhar esses versos 3 ao 5 e já vão rotular dessa forma, mas não é. Davi não faz isso, por mais que a nossa tradução em português vai trazer as expressões, paga-lhes, retribua-lhes como as suas obras. Ou seja, Davi pede para que Deus pese, seja o juiz pesado sobre os seus inimigos. Mas não é isso que Davi está pedindo. Davi não olha para o seu achismo, a sua força, porque Davi pede dessa forma, Davi está olhando para quem ele é: um guerreiro, um rei, um pai, um pecador. Davi, então, se for olhar, pedir por vingança, como alguns querem ensinar dessa forma, está olhando para si mesmo. E quando nós, homens e mulheres, humanidade caída e pecadora, quando nós olhamos para nós mesmos e tentamos e agimos conforme o nosso entendimento, nós iremos pecar, nós iremos falhar, por mais que a nossa intenção seja correta e boa. E de boa intenção, como diz o ditado popular, o inferno está cheio. Davi não faz isso. Davi apela a Deus mesmo, mas Davi se apresenta mãos limpas, coração puro. É isso que ele mostra do verso 3 ao verso 5. Davi clama ao Senhor por socorro. Verso 2. Davi experimenta o silêncio do Senhor. Verso 1 e o verso 3. Davi levanta as mãos em direção ao altar de misericórdia para com Deus. Verso 2. Davi apresenta agora a sua vida perante o Senhor. Irmãos, isso é muito interessante. Às vezes Deus se
se coloca em silêncio, porque nós não nos apresentamos a Deus como realmente devemos nos apresentar. Mãos limpas, coração puro, ou seja, mãos confessantes, coração quebrantado. Davi, ele nos ensina essa forma. Em meio ao caos, em meio às lutas, em meio ao silêncio de Deus, e eu tenho que apresentar a Deus as mãos limpas, confessantes, entregues, dedicadas, rendidas a Ele. Mas também não somente as mãos, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração entregue, um coração na miséria, dependendo de Deus. É isso que Davi faz. Davi faz uma comparação, ele apresenta a sua vida perante o Senhor. Será que você, que eu, que nós temos coragem realmente de nos prostrar perante Deus e apresentar as nossas mãos? O nosso coração com realmente rendição, coração na miséria, rendido a Ele, para que Deus venha romper com o silêncio? Davi teve essa coragem. É por esse motivo, um dos motivos que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele teve coragem de, em todo momento, se render a Deus e apresentar: aqui as minhas mãos, aqui a minha vida, faça o que você quiser. Davi faz um paralelo. Davi apresenta a vida dele ao Senhor, mas também Davi apresenta a vida dos seus inimigos perante o Senhor. Verso 3 ao verso 5. Ele apresenta todos eles. E é interessante que ele não é uma apresentação de usurpação, de orgulho, de ser melhor. Não, pelo contrário, Davi se coloca no mesmo nível dos seus inimigos. Ele apresenta suas mãos, ele apresenta sua vida, mas também coloca em paralelo. Nenhum momento, meus amados, em nenhum momento Davi se achou melhor, ou confiou em si mesmo, ou no seu poderio, ou no seu reinado. Não, Davi em nenhum momento confiou em si mesmo. Antes, confiou plenamente em Deus e na sua justiça. Ele se coloca, ele fala: Senhor, aqui estou, olha as minhas mãos, diante do Senhor eu apresento, na direção do altar de misericórdia, eu levanto as minhas mãos, o meu coração, a minha vida eu apresento, mas também, Senhor, olha só, eu apresento os meus inimigos, olhe para eles. É isso que Davi faz. Ele ao mesmo tempo pede a justiça, não dele, mas a justiça de Deus para com ele e para os seus inimigos. É isso que ele fala: não se arrastes, que eu não me arraste com os ímpios, ou seja, que eu não venha viver a decepcionar, a abandonar ao Senhor, a virar as costas para o Senhor, que eu não venha ser arrastado com os ímpios, os que praticam a iniquidade, os que falam de paz ao seu próximo, porém o coração cheio de perversidade. Davi não era esse. Davi era um homem que tinha um coração cheio de paz. Assim tem que ser nós. Você quer romper o silêncio de Deus? Apresenta as suas mãos e apresenta o seu coração, como ele está nesse momento: angústia, dor, ódio, desespero. Fala de paz, fala de amor, fala de graça, de misericórdia, de salvação, de esperança, mas não temos muitas vezes nenhum desses pontos. Como anda a nossa vida? Em nossas mãos, um caos sobre caos. Deus quer cuidar de nós, mesmo em meio ao caos. A questão é se nós queremos realmente nos apresentar. Davi nos ensina a apresentar perante Deus as mãos limpas, os corações puros. Olha o que ele fala no verso 4: paga-lhe segundo as suas obras, segundo as malícias dos seus atos, dá-lhe conforme as obras das suas mãos. Mãos sujas, coração duro, não pode ouvir a voz de Deus, as bênçãos de Deus, vai receber o juiz de Deus. Davi se coloca do mesmo lado. Olha, Senhor, as minhas mãos, o que o Senhor fez por mim. Ele não confia nele, confia em Deus. Olha o meu coração, em ti, mãos limpas e coração puro. Olha o que ele fala no verso 5, a parte final dele: visto que não atentam
Eles não atentam para os feitos do Senhor, a obra do Senhor, o livramento do Senhor, o derramar da tua bondade, nem para o que as suas mãos fazem. Ele os derriba e não os retificará. Davi se coloca, Davi mostra: Senhor, eles não obedecem ao Senhor, eles me perseguem, mas aqui estão, mãos limpas e coração puro, em meio ao caos da vida, onde Deus quer cuidar de cada um de nós. Nós precisamos fazer essa autoanálise da nossa vida. Será realmente que temos essa ousadia para romper o silêncio de Deus, apresentarmos nossas mãos e o nosso coração perante Deus? A terceira verdade, essa oração de silêncio de Deus, a oração de Davi e o silêncio de Deus. Agora Davi muda o foco, e aí nós temos que aprender muito com Davi, muito. Os salmos são ensinos práticos, simples, para cada um de nós viver uma vida de retidão, de profundidade, de intimidade, de uma oração intensa para com Deus. Você quer aprender a orar? Queremos aprender a orar? Leiamos salmos. São ensinos práticos de como nós temos que nos comportar, de como nós temos que nos deparar com as lutas da vida e passarmos por elas. O caminho é exato. Davi nos mostra exatamente isso. A terceira verdade, então, em meio ao silêncio de Deus, mãos limpas de coração puro, Davi nos mostra cântico de louvor, grato e cheio de confiança. Cântico de louvor grato e confiante em todo momento. Versículo 6 e o versículo 7. Muda o foco agora. É como se virasse uma chave, um interruptor. Davi não ficou preso às suas misérias, aos seus problemas. Ele não ficou preso dessa forma, em termos de não conseguir olhar para o lado, de mudar. Não, ele mudou o foco agora. Já que Deus está em silêncio, eu apresentei as minhas mãos, então eu vou cantar ao Senhor. Cântico de louvor grato e confiante. Verso 6 e verso 7. Esses dois versos nos mostra uma mudança no curso dos salmos. Isso porque o Salmo 28 começa com súplica, clamor, angústia, silêncio do Senhor e não responder às orações de Davi. Os salmos também mostram agora um raio-x, entre a vida de Davi e os seus inimigos. Verso 3 e verso 5, nós já vimos, e vocês podem olhar e estudar com mais calma. Versos 3 a 5 mostra um raio-x, um panorama das mãos e do coração de Davi, da vida de Davi e da vida dos seus inimigos. Porém, com esses dois versos 6 e 7, a mudança muda todo o teor dos salmos, passando de uma oração, silêncio e um raio-x, agora passa para um cântico de louvor, cheio de gratidão e ao mesmo tempo confiante em Deus. Esse cântico, meus amados, que Davi faz, nos versos 28, nos versos 6 e 7, é um cântico que louva a Deus, que derrama perante Deus fé. Não é somente um cântico de louvor, não é somente um cântico de agradecer a Deus, não, mas é um cântico cheio de fé, que Davi se derrama, se coloca. A mudança nos salmos, nesses salmos, meus amados, nos ensina 4 verdades. 1, 2, 3 verdades. Veja os salmos, versos 6 e 7. Veja como ele muda. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força, o meu escudo.
nele o meu coração. Veja como é que ele apresenta o coração no verso 3 a 5, e agora ele afirma o coração dele: nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Veja como é que Davi muda por completo o foco. Davi não ficou preso às dificuldades. A primeira lição que aprendemos com esse verso 6 e 7, Davi não ficou preso aos problemas, como nós ficamos. Às vezes os problemas se agigantam sobre nós falamos: e agora? Não tem mais escapatória, não temos como sair. Olha só tem problemas, mais problemas, crise, mais crise, crise, mais crise. Nós focamos tanto no problema e esquecemos de olhar para Deus, o Senhor, que pode solucionar e resolver todas as nossas dificuldades, que pode transformar o caos em meio à paz, as trevas trazer luz, a dor trazer a cura. Davi não ficou preso ao problema. Tem um exemplo da seguinte forma: imagina que você quebra a sua mão. Imagina que você quebra a sua mão. E aí vai doer, sim ou não? Vai doer ou não vai? Vai doer, quebrou a mão, vai doer. Você vai no médico, o médico bota lá, faz o procedimento, bota o gesso, ok? Passa-se os tempos, tira o gesso, está meio dolorido ainda, mas você começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa na sua casa, alguma atividade na sua casa, a dor do seu braço some. Por quê? Porque você tirou o seu foco do problema, da dificuldade, da dor, da quebra da sua mão. Você está se movimentando, você está em atividade, e às vezes, durante a atividade, você até mexe com o braço e com a mão. Por quê? O seu foco mudou de direção. E aí vai chegar alguém, aquela pessoa que nem ajuda, mas só atrapalha, chega e vê você trabalhando e fala assim: rapaz, você quebrou a mão. Aí você: nossa, que dor. O psicológico humano, ele é trabalhado de acordo com o nosso foco. Se o meu foco é só nos problemas, nas dificuldades, só vai ter problemas e dificuldades. Se eu não consigo focar, olhar para a direção de ser liberto, de ser curado, de ser restaurado, de ter um alívio, não vai vir alívio. Não adianta: ore por mim. Podemos orar, mas se você não buscar orientação, não mudar o seu foco de vida, dor, mais dor, mais dor, e mais dor vai vir sobre você. Davi sabia disso, então ele muda o foco. Eu estou com problema, eu estou com luta, crise, ele me persegue, mas olha, eu tenho um Deus que cuide de mim. Mesmo estando ele em silêncio, eu tenho um Deus que cuida de mim. Davi não fica preso, ele muda o foco dele, ele olha para o Senhor. E a segunda coisa, então, já que ele muda o foco, Davi confia. Ele não confia em si mesmo, melhor dizendo, ele não confiou em si mesmo para prover a solução dos problemas. Ele confiou em Deus. Veja no verso 6: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz de súplica. Davi está orando ainda, irmãos. Davi está no meio do caos. O silêncio de Deus já está sobre ele. E Davi confia tanto em Deus que ele fala: o Senhor ouviu a minha voz. Veja, bendito é o Senhor. Eu estou com luta, mas bendito é o Senhor. Verso 6: porque me ouviu a voz de urgência que eu clamo ao Senhor. Não tinha vindo a resposta de Deus ainda, mas Davi sabia que Deus ouviu o seu clamor. A terceira verdade que Davi nos ensina: Davi não seguiu o curso do mundo. Sabe qual é o curso do mundo, irmãos? Para no meio de problemas, adversidades. O curso do mundo é da seguinte forma: reclamar, murmurar, se vingar. Esse é o curso do mundo. O mundo ensina você no meio do caos, no meio das lutas, reclamar, no meio das lutas, murmurar, no meio das lutas, se vingar daquele que te fez mal. Davi sabia disso, mas Davi não andava segundo o curso do mundo.
A única vez que Davi andou segundo o curso do mundo, ele pecou, ele caiu, ele errou, ele falhou, ele chorou, ele fez a sua família sangrar. E Davi aprendeu que no meio do caos, o curso do mundo não vale a pena, murmuração não vale a pena, reclamação não vale a pena, vingança própria não vale a pena. Então o que Deus faz? Então o que Davi faz? Davi nos ensina a seguir confiantemente o caminho de Deus pela fé. É isso que ele fala no verso 7, veja, o Senhor é a minha força, eu não irei ficar, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, é o que me protege, nele, no Senhor, eu coloco o meu coração e confio. Veja, continua, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com um cântico de louvor o louvarei. Que lindo, irmãos. Davi não seguia o curso do mundo. Davi confiava em Deus, descansava em Deus e esperava em Deus por fé. Davi não confiava em si mesmo, confiava em Deus. Davi não ficou preso, não ficava preso nos problemas da vida. Antes, Davi apresentava a Deus em todo momento. A quarta e última verdade nessa noite, esses Salmos 28, onde mostra Deus cuidando de Davi, cuidando de nós, cuidando do teu povo em todo momento. A primeira, a quarta e última verdade, no meio das lutas, no meio das dificuldades, olhemos para Deus com o coração firmado, cheio de afirmações eternas de Deus para nós. Verso 8, verso 9 nos mostra exatamente isso. Davi, ele mostra um coração cheio de afirmação, mas mostra afirmações, traz para Davi, trouxe para Davi e traz para nós afirmações eternas. De que, pastor? De cuidado, verso 8, de alívio e salvação, verso 8, verso 9, bênçãos, livramentos e provisão. O versos 8 e 9 traz exatamente isso. Deus afirma, Davi escreve com afirmações eternas. Quem é Deus? O Deus que cuida no meio do caos, das lutas, da adversidade. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. O ungido aqui não é uma pessoa, é a nação, é o povo, ungido do seu povo, ou seja, salvador do seu ungido, do seu povo, da sua família, da sua igreja. Verso 9, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. O termo exaltar aqui, apacentar, é cuidado de levar no colo, como se eu pegasse um recém-nascido, uma criança, e colocasse no colo. Assim Deus faz. Davi mostra, Davi afirma: Deus, eu apresento o colo do Senhor, e o Senhor me leva, me conduz nos seus braços. É isso que ele fala para nós, afirmações eternas, cuidado, alívio, salvação, bênção, livramento e provisão. Quando você lê o Salmos 23, verso 1 e verso 6, traz exatamente essas quatro afirmações: cuidado, alívio e salvação, bênção, livramentos e provisão. Traz exatamente essas afirmações para nós. Quando Jesus declarou em João 10 ser Ele o bom pastor, Jesus estava afirmando exatamente as mesmas coisas que os versos 8 e 9 do Salmo 28 traz. Ele é o bom pastor que cuida, Ele é o bom pastor que traz alívio, Ele é o bom pastor que salva, Ele é o bom pastor que abençoa, Ele é o bom pastor que traz bênção, Ele é o bom pastor que traz provisão diária. No meio ao caos, no meio às lutas, aonde Deus quer cuidar, Ele também traz afirmações eternas: eu cuido de vocês, eu dou alívio. É isso que fala o verso 8 e verso 9. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu povo, do seu ungido.
Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuide, apacenta, exalta para sempre. No meio às lutas da vida, no meio ao silêncio de Deus para nós, o que temos que fazer? A receita de Davi: descanse, confie, consagre-se, entrega-se e espere em Deus. Essa é a receita da vida. Não temos medo, não tenhamos medo de nos apresentar perante Deus, de orar a Deus com fé, com confiança. Não tenhamos medo. Entregamos a Deus as nossas dores, as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas aflições, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Que Deus possa revelar a Tua palavra, trazer alívio, trazer conforto para você. Que Deus possa concluir a Tua mensagem no teu coração nessa noite. Deus é um Deus que cuida em todo momento. É um Deus que zela e é um Deus que protege a cada um de nós, o ungido dele, o povo do Senhor, a tua igreja. Amém? Que você possa confiar em Deus e saber que o melhor local para você é aos cuidados de Deus. Isso não quer dizer que nós não iremos passar por lutas. Isso não quer dizer que nós não iremos passar, muitas vezes, nos deparar com o silêncio de Deus. Mas no meio do silêncio de Deus, podemos ver afirmações: Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele sustenta, Ele perdoa, Ele salva. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Grande Deus, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade e a tua proteção. Colocamos em suas mãos, ó Deus, as nossas vidas. Sim, Deus, no meio das lutas da vida, no meio, Deus, dos barulhos do mundo, muitas vezes nos deparamos com o silêncio do Senhor. Deus, em nome de Jesus, não fique surdo os teus ouvidos, assim como o teu servo Davi clamou, clamamos também ao Senhor. Ouça a nossa oração, ouça a nossa súplica, ouça o nosso grito de socorro, Deus. Atente para nós, incline os ouvidos para nós, Pai amado. Olhe para nós. Eu coloco em suas mãos cada família nesse momento. As dores, as crises, os medos, as angústias, os desesperos que eles enfrentam. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, ser benevolente, ser misericordioso. Ouça a nossa oração. Não somente nós, Igreja Batista e Brunelas, mas Deus, cada servo e serva do Senhor, espalhado pelos 4 cantos do mundo, os nossos irmãos missionários, que sofrem, ó Deus, que estão dia após dia sendo açoitados, muitos mortos, famílias apedrejadas, incendiadas, enforcadas, fuziladas, aprisionadas. Deus Todo-Poderoso, apresentamos perante o Senhor as nossas mãos, o nosso coração, apresentamos diante do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque sabemos que o Senhor tudo pode ver, não podemos ocultar nada do Senhor. Ouça o nosso clamor, Deus, incline os seus ouvidos, que a tua graça, a tua bondade, mas também que o teu juízo, ó Deus, caia sobre cada homem e mulher, cada ser humano na face da terra. Grande Deus Todo-Poderoso, confiamos no Senhor, confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso rochedo, é o nosso baluarte. O Senhor é o Deus que provê as nossas necessidades. Ouve a nossa oração, pois fazemos não confiantes em nós mesmos, pois fazemos não confiantes no sistema do mundo, mas fazemos confiantes e inteiramente no Senhor, porque em Ti podemos descansar, em Ti podemos esperar, Jesus, em Ti podemos repousar, em Ti podemos, ó Deus, caminhar, em Ti podemos viver, em Ti podemos descansar eternamente. Em Ti oramos, em nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. E agora, Deus, Teu amor
de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a graça única e salvadora de Cristo Jesus, e que as benditas consolações do Senhor Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado pelos quatro cantos da terra. Hoje, eternamente, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Queridos, que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa abençoar os seus dias. Nós estamos chegando ao final do ano 2025. E nós sempre fazemos, a virada de ano. Rápido aviso, prometo, aqui na nossa igreja. Nesse ano nós estamos projetando fazer uma coisa diferente. Nós iremos ter um culto, ok? Mas não iremos ter a confraternização depois do culto. Nós faremos uma confraternização na quinta-feira à tarde, ok? Será um café da tarde, um lanche. Ah, pastor, o que eu posso trazer? Pode trazer o que você quiser. Posso trazer uma feijoada? Pode trazer uma feijoada, não tem problema. Vamos fazer um lanche, um bate-papo, vai ter brincadeiras, vai ter amigo X. É isso? Então, você pretendendo fazer amigo X? Então, nós teremos o culto de virada, ok? Mas não iremos ter a confraternização que temos feito durante esses 6 anos. Acabou o culto, ficamos aqui confraternizando, comendo, bebendo, brincando e tal. Não, nós teremos o culto, terminaremos o culto, daremos abraço, primeiro novo, mas vamos para a nossa casa na quinta-feira à tarde, que a Jadiana é de quarta para quinta. Na quinta-feira à tarde, estaremos aqui na igreja, brincando, conversando, nos confraternizando, batendo um bate-papo, tomando um belo café. Ah, pastor, mas não quero vir na quinta-feira. Aí a gente não pode fazer muita coisa, né, irmão? A gente tenta fazer o melhor para a igreja, porque por vários motivos nós estamos mudando esse ano, ok? Mas também a igreja ela é livre, tá, irmão? Eu vou botar no grupo, vou colocar no grupo lá a programação. Caso haja uma demanda de reclamações, a gente continua com o culto, mas a confraternização não teremos, ok? Que Deus possa. Outra coisa, irmãos, outra coisa, as fichas para preenchimento dos novos cargos, novos líderes, aqueles que não pegaram as fichas, por favor, pegar de fora com a Jo, e aqueles que já pegaram as fichas, eu preciso que os irmãos entreguem preenchidas. Ah, pastor, não consegui lembrar de nomes. Tem um monte de nomes aqui dos irmãos para os novos cargos. Amém, irmãos? Então preenche, traga as fichas, porque precisamos fazer a assembleia antes de virar o ano para passarmos para o contador, para já providenciar a ata para apresentarmos ao banco e os devidos órgãos, ok? Então, virada de culto, quarta para quinta, confraternização, será no sábado à tarde aqui na igreja, ok? Todos os membros, amigos da igreja, frequentadores da igreja estão convidados. Que Deus possa nos abençoar poderosamente a cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos. Vou em paz em nome de Jesus.